Às vezes, os maiores milagres acontecem nos corações mais improváveis. Quem poderia imaginar que o mais temido perseguidor dos cristãos se tornaria o seu maior defensor? Esta é a história de Saulo, um homem que acreditava estar fazendo o certo, mas que, em um instante de luz, teve sua vida transformada para sempre. Prepare-se para conhecer a história de Paulo, um homem que trilhou o caminho do ódio até o amor, da escuridão até a luz. Porque é isso que Deus faz. Ele transforma. Saulo nasceu na cidade de Tarso, uma metrópole vibrante conhecida por seu comércio e educação. Desde cedo, ele foi instruído na lei judaica, crescendo em um lar que seguia as tradições à risca. Saulo era um judeu de sangue e coração, descendente da tribo de Benjamim e um fariseu zeloso, orgulhoso de sua herança e conhecedor das Escrituras. Ele tinha um senso de dever inabalável e uma fé ardente em seu papel de defensor da lei de Moisés. Para ele, esses novos seguidores de Jesus, que se autodenominavam o Caminho, eram hereges que ameaçavam desvirtuar tudo o que ele prezava. E assim, Saulo se convenceu de que sua missão era persegui-los, eliminar essa ameaça e proteger seu povo. E Saulo não fazia isso por ódio ou maldade, mas por acreditar que estava do lado certo. Ele tinha uma visão clara: erradicar essa nova fé, pois, aos olhos dele, Jesus era apenas um falso profeta, e seus seguidores, enganadores. Ele assistia às prisões, às execuções e não sentia remorso. Era um homem cego por suas próprias convicções, convicto de que estava servindo a Deus. Mas Deus tinha outros planos para Saulo. Em meio à escuridão de sua fúria, Deus preparava um encontro especial, um momento que mudaria para sempre o curso de sua vida. E, por consequência, o curso da própria fé cristã. Saulo partiu para Damasco com uma nova missão: capturar mais seguidores de Cristo. Ele estava seguro de sua causa, cheio de zelo. Mas então, algo sobrenatural aconteceu. Uma luz intensa, mais brilhante que o sol, o envolveu de repente, fazendo-o cair ao chão. Jesus disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo estava atordoado, desorientado, sem entender o que acontecia. Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta veio com uma simplicidade e poder que ele jamais esqueceria. Jesus disse: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, e lá será dito o que você deve fazer. Aquele momento foi mais do que um simples encontro. Foi uma revelação. Saulo não estava apenas cego fisicamente, ele percebia, pela primeira vez, a cegueira espiritual que o envolvia. Deus o havia encontrado no auge de seu ódio e revelado a verdade. Esse encontro não apenas derrubou Saulo no chão, mas também derrubou todas as barreiras em seu coração. Ele percebeu que havia vivido enganado. E foi nessa cegueira momentânea que Deus começou a abrir seus olhos para uma nova realidade. Uma nova vida estava prestes a nascer para ele, e com ela, uma nova esperança para o mundo. Saulo permaneceu cego por 3 dias. Em um instante, o homem que era tão seguro de suas convicções se via vulnerável e desorientado. Ele jejuou, não comeu nem bebeu, e ali, na escuridão de seus próprios pensamentos, ele ponderava tudo o que acreditava. Pela primeira vez, Saulo enfrentava a verdade. Sua vida até aquele momento tinha sido uma perseguição ao próprio Deus que ele achava defender. A voz de Jesus ecoava em sua mente, e ele sabia que não poderia voltar atrás.
Naqueles dias de cegueira de Saulo, o Senhor falou com outro homem em Damasco, um discípulo chamado Ananias. Em uma visão, Deus lhe disse para ir até a casa onde Saulo estava e orar por ele, para que sua visão fosse restaurada. Senhor, eu tenho ouvido sobre este homem e sobre o mal que ele fez aos teus santos em Jerusalém. Ele tem autorização para prender todos os que invocam o teu nome. Ananias tinha medo. Para ele, Saulo era o inimigo, o perseguidor que poderia ser uma ameaça aos seguidores de Cristo. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, respondeu com uma ordem que ecoa como uma mensagem para todos nós. Deus disse: Vá, porque este homem é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e o povo de Israel. Ananias se aproximou de Saulo com coragem e obediência. Chamando-o de irmão, ele estendeu a mão sobre Saulo e orou com sinceridade. Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, me enviou para que você recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo. Naquele momento, algo milagroso aconteceu. Escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele voltou a enxergar, não apenas com os olhos, mas com o coração. Saulo foi batizado ali mesmo, marcando o início de sua nova vida. Saulo não era mais o mesmo. Ele havia se tornado Paulo, o apóstolo de Cristo. E, a partir daquele dia, ele começou a pregar com a mesma intensidade com que antes perseguia. Ele viajou por várias cidades, ensinando sobre o amor de Jesus e a salvação. De perseguidor a pregador, de destruidor a construtor de igrejas, Paulo tornou-se um exemplo vivo do poder da graça de Deus e da capacidade de redenção. A história de Paulo é mais do que a de um homem que foi transformado, é a história de um Deus que enxerga além das falhas e que, com um simples toque, pode transformar o mais improvável dos corações. Paulo nos lembra que ninguém está além do alcance de Deus. Que mesmo aqueles que se consideram indignos, que sentem o peso dos erros do passado, podem ser tocados e renovados por um amor que transforma. A cada passo que damos, carregamos a esperança de que podemos ser renovados. Essa é a história de Paulo e é, também, a história que Deus quer escrever em cada um de nós. Paulo nos mostra que a graça de Deus é maior que qualquer erro, maior que qualquer pecado. Mesmo o mais improvável dos homens, aquele que foi um dos maiores perseguidores, foi alcançado pela compaixão e pelo perdão de Cristo. Com sua vida transformada, Paulo dedicou-se a compartilhar essa verdade em todo o mundo, plantando sementes que ainda hoje florescem na fé de milhões de pessoas. A história de Paulo é um testemunho vivo de que Deus não vê as pessoas como o mundo as vê. Ele enxerga o coração, os potenciais ocultos e a capacidade de transformação em cada um de nós. Paulo se tornou um dos maiores apóstolos não porque era perfeito, mas porque entregou a Deus o seu passado e permitiu que o Senhor moldasse seu futuro. Assim como Paulo, todos temos um chamado especial. Não importa o que fizemos ou quem fomos. Deus está pronto para nos perdoar e nos transformar para que possamos viver o propósito para o qual fomos criados. Hoje, a jornada de Paulo nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas. Será que também estamos prontos para nos render a Cristo? Será que temos coragem de permitir que Ele transforme nossas fraquezas em forças, nossos erros em aprendizados e nossos dias futuros em um testemunho de fé e esperança? A história de Paulo não é apenas uma história do passado, é uma promessa viva para cada um de nós, que Deus continua trabalhando em nossas vidas, nos chamando para algo maior, um propósito de amor e de restauração.
Se você se sente tocado por essa história e deseja se abrir para uma vida transformada, saiba que o amor de Deus está ao seu alcance. Ele nos espera de braços abertos, prontos para nos guiar em nossa jornada. Se esta mensagem tocou seu coração, convidamos você a se inscrever em nosso canal, Voz de Paz, e a compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ser inspiradas pela graça e pela transformação que somente Deus pode oferecer. Que possamos, juntos, continuar espalhando essa mensagem de fé, amor e restauração.